Sabe, geralmente quando a gente pensa na história, tipo, da humanidade como um todo, existe uma expectativa quase que inabalável de que a gente está caminhando numa linha reta, né? É, uma linha reta e sempre ascendente. Exato. É como se a nossa bússola apontasse só para cima. A gente olha para as nossas metrópoles superorganizadas, para a tecnologia que a gente tem nos bolsos, o nosso sistema de leis, a nossa polidez no dia a dia. Uhum. E a conclusão automática é sempre a mesma, sabe? Nós estamos evoluindo, nós somos o ápice do progresso. Sim. E vamos combinar, é uma ideia muito reconfortante, né? Demais. Traz um alívio psicológico imenso. A gente gosta muito de acreditar que cada nova regra de etiqueta no trabalho ou, sei lá, cada nova lei social é mais um passo firme para longe da barbárie. E um passo triunfal em direção à iluminação. Mas, e se essa bússola estiver completamente quebrada? Nossa, e complica? Ou pior, sabe? E se ela estiver apontando para a direção oposta o tempo todo? Porque o nosso mergulho profundo de hoje vai, tipo, abalar as estruturas de absolutamente tudo que a gente considera como progresso. É um tema denso. E o material que a gente tem hoje é fascinante. Muito. Nossas fontes incluem recortes e anotações de obras fundamentais do Friedrich Nietzsche, como O Anticristo e a Genealogia da Moral, além de umas análises de pesquisadores contemporâneos. E a nossa missão hoje é entender como esse cara, que é um dos maiores mestres da suspeita da história, construiu uma crítica tão devastadora à civilização. É, a premissa central é instigante até dizer chega. Sim. E se aquilo que a gente chama de civilização, de avanço científico e de moralidade for, na verdade, um sintoma da nossa própria decadência, O que causa uma verdadeira vertigem, logo de cara, quando a gente lê os textos, é perceber como Nietzsche conseguiu subverter verdades que estavam cristalizadas por, mais de 2000 anos no Ocidente. Para ele, essa marcha triunfal da civilização que a gente tanto bate palma e celebra, não é uma vitória da humanidade. É, na verdade, a nossa maior tragédia. Ok, vamos desvendar isso então. Porque dizer que a civilização é a nossa ruína é uma acusação pesada, né? Com certeza. Isso exige que a gente olhe para as fundações das próprias palavras que a gente usa. E, pelo que vi nas fontes, tem uma divisão histórica crucial lá na Alemanha do século XVIII, entre dois conceitos que parecem sinônimos, mas não são. É cultura e civilização, ou, no alemão, Kultur e Zivilisation. O interessante de observar aqui é como o sociólogo Norbert Elias, naquele livro clássico dele, O Processo Civilizador, ele mergulha na sociogênese dessas expressões. Sociogênese, no caso, sendo investigar como a ideia nasceu na sociedade, certo? Exatamente, como ela nasceu e evoluiu. E o Elias mostra que essa diferença de palavras era, no fundo, uma briga de classes. Ah, sério? Sim, naquela época, a aristocracia alemã estava absolutamente obcecada em se civilizar. E, na cabeça deles, civilizar significava imitar os modos franceses. As roupas, a etiqueta da corte francesa, todas essas superficialidades. Entendi. Eles queriam aquele verniz social, né? O afrancesamento para parecerem superiores. Pura e simplesmente uma questão de aparência e de regrinhas de conduta. Eles chamavam esse polimento externo de civilização. Só que, do outro lado da moeda, tinha uma burguesia alemã em ascensão. Mas que não era convidada para as festas da aristocracia. Exato. Eles não tinham acesso aos bailes. E como eles não podiam competir no quesito berço de ouro ou etiqueta, essa burguesia tentou se diferenciar de outra forma. Através do intelecto? Isso. Eles olharam para dentro, buscaram nas atividades intelectuais, na literatura, nas artes, numa religiosidade mais genuína, o seu traço de distinção. E a isso eles deram o nome de Kultur, a cultura. Olha, deixa eu ver se consigo visualizar isso como uma analogia, trazendo mais para o nosso dia a dia. Vai lá. É tipo assim, imagina que a Civilization é a construção de um condomínio ultramoderno. Tem todo o processo de engenharia, câmera de segurança, o portão automático e, principalmente, aquele manual gigantesco de regras do condomínio. A famosa ordem social.
Isso. É um processo puramente estrutural, cheio de etapas. Já a culture não é o prédio em si. A culture seria a arte que os moradores criam lá dentro. Sabe, as músicas que eles tocam, as filosofias que eles discutem na sala de jantar, a alma do lugar. Nossa, essa sua analogia do prédio toca no ponto central perfeitamente. Porque a civilização denota justamente esse processo de controle, de estrutura. E a cultura é a expressão genuína. E é bem aqui que a tese do Nietzsche entra como um trator. E lá vem. Porque a conclusão dele é que o processo de civilização é, paradoxalmente, o grande responsável por esmagar e destruir a cultura. E a gente consegue até expandir aquela ideia do condomínio para entender como isso acontece na prática, né? Pensa bem, o prédio cria uma regra de que não pode ter barulho depois das 8. Clássico. Aí depois cria uma regra sobre as cores exatas que as portas podem ter. Depois proíbe instrumento musical. E com o tempo, para evitar multa e manter a ordem da civilização, os moradores simplesmente param de tocar piano. Param de pintar, param de criar. Exato. As regras do prédio sufocam a expressão viva de quem mora lá. A civilização acaba destruindo a cultura. É a imagem perfeita do que ocorre numa escala gigantesca. E quando a gente passa dessas regras de condomínio para o impacto psicológico na história do ser humano individual, a transformação é assustadora. Como assim? Nós deixamos de ser indivíduos criativos e passamos a ser moldados para nos tornarmos o que o Nietzsche chama de animal de rebanho. Animal de rebanho. Tem uma passagem muito marcante nas nossas fontes sobre isso, lá no livro O Anticristo, no parágrafo 6º. Ele escreve, e eu vou parafrasear aqui, que um animal ou uma espécie está corrompida quando ela perde os seus instintos, quando ela escolhe o que é desvantajoso para si mesma. Então, para ele, a nossa famosa decadência é basicamente perder esse instinto vital, né? É bem isso. E a obra Genealogia da Moral descreve certinho a mecânica de como a gente perdeu esse instinto. É sobre como o ser humano foi domado, sabe? O processo civilizador funcionou como uma máquina de adestramento prolongado. Tipo, domar um animal selvagem mesmo. Literalmente. Pense nos humanos primitivos. Eram seres com instintos naturais de expansão, agressividade, de conquista. Quando a sociedade se fechou em muralhas e criou leis, essa energia agressiva não podia mais ser descarregada no mundo exterior, senão o indivíduo era punido. Tá, então a agressividade não some, ela só não tem para onde ir. Perfeito. E como ela não pode ir para fora, o que acontece? Ela se volta para dentro. Um ser humano passa a atacar a si mesmo. Nossa. E esse ataque interno, essa agressividade reprimida, é o que a gente passou a chamar de culpa, de má consciência. A civilização nos treinou, de certa forma, para sentirmos vergonha dos nossos impulsos mais básicos. E é aí que entram os valores que ele chama de nihilistas, né? Tipo, a moral cristã clássica, pelo que eu entendi. Exatamente. Eles funcionam negando a vida e negando o que o Nietzsche chama de vontade de potência. E só para não deixar quem tá ouvindo meio perdido, essa vontade de potência não é um desejo de virar um ditador, dominar o mundo e tal, certo? Não, de forma alguma. Pelo que eu captei, é uma força vital muito mais básica. É tipo a energia que qualquer ser vivo tem de crescer, de se expandir, de afirmar a própria existência, né? É o impulso básico da vida. Pensa numa árvore. Uma árvore crescendo que quebrando o asfalto da calçada com as raízes. Ela está exercendo a vontade de potência dela. Sim. Mas a civilização e a moral tradicional olham pra gente e dizem: ah não, faça isso, seja humilde, abaixe a cabeça, oprima seus instintos. Para Nietzsche, tudo que leva a esse amansamento é decadente. O homem civilizado entregou a força vital em troca da segurança do rebanho. Cara, mas peraí, eu preciso fazer um papel de advogado do diabo aqui, rapidinho. Vai em frente. Porque, assim, instintivamente a gente pensa, poxa, mas esse amansamento não é absolutamente necessário. Quer dizer, se a gente não reprimir certos instintos agressivos, a vida em sociedade vira o filme Uma Noite de Crime, um expurgo total. Não foi justamente essa domesticação que nos permitiu criar as democracias modernas, a ciência, as coisas que nos dão segurança hoje? A resposta do Nietzsche para você seria um escandaloso não. E ele é muito coerente nessa fúria, porque ele não poupa nada, nenhuma dessas realizações modernas. Nem a ciência. Nem a ciência. Democracia, socialismo, ciência, racionalidade.
Para ele, tudo isso carrega o mesmo vírus da decadência. Ele enxerga tudo isso como atavismos metafísicos. Tá, atavismos metafísicos. Vamos traduzir isso para algo mais palpável. Ele entende que todas essas criações modernas, claro, pensa num atavismo como uma característica muito antiga de uma espécie que reaparece do nada, tipo uma herança genética do passado. O que ele está dizendo é que as nossas instituições modernas, que a gente acha super racionais e laicas, são, na verdade, velhas superstições religiosas vestidas com roupas novas. Ah, entendi. É aquela história do prefácio de Além do Bem e do Mal, onde ele chama o cristianismo de um platonismo para o povo. Isso mesmo. E o que o Platão fez lá na Grécia Antiga? Ele inventou que existia um tal de mundo das ideias, um mundo perfeito, incorruptível, e que o nosso mundo físico aqui, o corpo, era só uma cópia barata. Uma sombra na parede da caverna. Exato. E o cristianismo meio que popularizou isso, né? Dizendo tipo, olha, esse mundo aqui de sofrimento não importa. O que importa é o paraíso perfeito lá no céu. Perfeito. Ambas as visões criaram mundos imaginários perfeitos para fazer a gente sentir vergonha deste mundo real. Do suor, das paixões, e a crítica genial do Nietzsche é que a ciência moderna e a política fazem a mesma coisa. Tipo, como? Prometendo um futuro perfeito. Sim, a ciência diz que o mundo só vai ter valor quando a gente descobrir a verdade absoluta. A política diz que o mundo só vai ter valor num futuro utópico de igualdade. Estão todos negando agora, negando a vida como ela é. É um cenário bem sufocante quando você coloca nesses termos. Porque se a moralidade adoece a gente com a culpa, a religião manda olhar para o céu, e a ciência e a política são formas de adestrar a gente para o futuro. Bom, o que sobrou então? Ele só aponta o dedo pro abismo e deixa a gente cair ou tem um antídoto? Tem um antídoto, sim, mas exige uma mudança de perspectiva radical. Ele rejeita por completo esse otimismo ingênuo do progresso, e ele substitui isso pela defesa do trágico. E a melhor formulação disso está no livro O Nascimento da Tragédia. E nas notas que a gente está analisando, tem um detalhe que muda muito como a gente olha para a história. Porque a nossa cultura ocidental sempre bate no peito com orgulho, dizendo que somos herdeiros da racionalidade dos gregos. Sim, é o nosso grande mito fundador. Só que a gente se apropriou de uma fase muito específica, né? De Sócrates em diante. E para Nietzsche, a chegada de Sócrates é o momento em que o navio grego afunda. A ironia é deliciosa e terrível. A gente idolatra o Sócrates como o pai da sabedoria e o Nietzsche olha para ele como o pai da nossa doença racional. Mas como que o Sócrates instituiu essa, como está nas fontes, tirania da razão sobre os instintos? Porque a gente imagina o Sócrates como um velhinho fazendo perguntas na praça, não como um tirano. A tirania acontece no método dele, sabe? Sócrates exigia que tudo precisasse ser justificado de forma lógica para ter valor. Tipo, se você não consegue provar logicamente por que ama alguma coisa, então esse amor é falho. Ele pegou as emoções, o caos, as paixões e tratou tudo como erros que precisavam ser corrigidos pela lógica. Ele matou o mistério da coisa. Exatamente. E com isso, segundo Nietzsche, ele decretou a morte do elemento trágico que existia nos gregos mais antigos, como o Sófocles, lá no teatro trágico. O que nos leva a essa tal defesa do trágico. E o Gilles Deleuze, numa análise que está no nosso material, ele traz uma chave de leitura que vira tudo de cabeça para baixo. Porque no dia a dia, quando a gente lê a palavra tragédia, a gente pensa em, sei lá, desastre, em choro, tristeza. E o Deleuze demonstra que, para Nietzsche, o trágico não tem absolutamente nada a ver com pessimismo ou resignação. É o extremo oposto disso. O trágico é a afirmação da vida. Cara, olha que paradoxo maravilhoso. A tragédia, na visão dele, é a pura positividade e alegria dinâmica. Enquanto a moral civilizada, cheia de sorrisinhos e regrinhas, é o que secretamente odeia a vida. Essa força trágica é a coragem de olhar para o mundo com toda a sua dor, com toda a injustiça, o caos e o sofrimento inerente, e dizer um grande sim. É amar o destino, sem precisar inventar um paraíso celestial ou uma utopia política para justificar existir. Usar o trágico como arma contra o sedativo da civilização. Exatamente. Mas aceitar o caos da vida de forma tão afirmativa
abandonando as amarras da culpa, esbarra num problema muito prático. Porque se a moral convencional é mentira e o progresso é ilusão, como ficam as nossas leis? Aí a coisa fica feia. Pois é, o que acontece com os direitos civis e humanos que regem a nossa sociedade? Sem dúvida. Essa é a parte que causa mais desconforto em quem lê Nietzsche hoje. A visão dele sobre direito e poder. Porque para ele, o direito não flutua no cosmos. Ele não nasce de uma bondade intrínseca do ser humano e não surge de um acordo racional pacífico. Tá, mas e de onde surge? Surge pura e simplesmente de uma relação de força. O que remete imediatamente ao Thomas Hobbes. Aquela ideia brutal do homem como lobo do homem, a força bruta sendo a única moeda. Ele abraça muito do diagnóstico do Hobbes, sim, mas vai mais fundo. Nietzsche argumenta que o direito só se sustenta num equilíbrio temporário de forças. Só existe direito onde tem um poder real, materializado, que consiga forçar as regras. Justiça só acontece entre poderes parecidos. Se um lado ganha muita força, o direito muda na hora. Quer ver? Vamos trazer isso para algo bem cotidiano para ver se eu captei a crítica dele. Vai, tenta aí. Imagina que alguém está dirigindo de madrugada, 3 da manhã, ruas desertas, o semáforo fica vermelho e a pessoa para. Se a gente perguntar para o Kant, com aquela história do imperativo categórico, ele ia dizer que a pessoa parou porque compreendeu o dever moral universal. O dever interior de fazer o certo mesmo sem ninguém olhando. Isso. E o Nietzsche, o que ele diria dessa cena? O Nietzsche ia dar risada dessa explicação. A leitura dele seria muito mais pragmática e sombria. Se a gente lembrar de A Genealogia da Moral, ele diria que essa pessoa só parou no sinal vermelho porque nós fomos violentamente treinados por séculos para temer a punição do Estado. Caramba, o dever não surge da razão. Reconhecer um dever é só reconhecer o poder que o outro tem sobre você. Esse senso de consciência moral no carro é só o medo da violência introjetado. É a submissão disfarçada de virtude. E a consequência disso derruba um castelo de cartas gigantesco. Porque se o dever é só submissão à força maior, o que acontece com a nossa ideia de direitos iguais? Ele repudia isso de forma visceral. A fundação das nossas sociedades se sustenta na hipótese de que a gente tem direitos naturais só por nascer, direitos universais. Para ele, isso é uma completa falácia. Não existe direito na natureza, só existe poder. Acompanha a gente é um verdadeiro choque de realidade. Declarar direitos num pedaço de papel bonito, assinar carta de princípios, se não tiver um poder real para sustentar isso, não garante nada. Nada. O papel não cria o poder. O exercício e a posse do poder vêm sempre, inegavelmente, antes do reconhecimento de qualquer direito. A justiça, por trás de toda a maquiagem, é só a capacidade de quem tem mais força de impor punição. É um desmascaramento doloroso das nossas instituições mais sagradas. Mas é esse nível de destruição que ajuda a gente a entender o projeto dele. Apoiando-se na síntese que o professor Oswaldo Giacoya Jr. faz no nosso material, a gente vê que esse trabalho do Nietzsche opera em 3 movimentos claros. Sim, ele meio que precisa derrubar a casa inteira antes de sugerir a reforma. Exato. O primeiro movimento é jogar esse balde de água fria e mostrar como a nossa obsessão com a ciência anestesiou a gente. Calou a nossa força vital e empurrou a moral de rebanho goela abaixo. Isso. Aí depois de acordar a gente para isso, o segundo movimento é seu denunciante implacável. Ele expõe as mistificações. Religião prometendo céu, política prometendo utopia, moral prometendo felicidade. Ele denuncia essas muletas que impedem a gente de encarar a dureza trágica da vida. Mas o que me conforta, de certa forma, é que não é só um exercício sádico de destruição. Quando a fumaça baixa, o terreno está limpo para a parte construtiva. O objetivo final não é deixar a humanidade chorando nas cinzas. Não mesmo. O convite é para criar novos valores, sem os velhos preconceitos e culpas que domaram a gente. É a criação de novos horizontes. Uma filosofia que abrace a vida em toda a sua intensidade. É um mergulho que não deixa pedra sobre pedra. Queria muito te agradecer por me ajudar a navegar por águas tão densas hoje. O que fica mais evidente é que, embora o Nietzsche arranque o chão debaixo dos nossos pés de um jeito até meio violento,
No fundo, é um chamado à autonomia, Sem dúvida. um convite para abandonar o conforto da manada e resgatar nossa criatividade visceral. É uma provocação que continua ecoando hoje. E se a gente conectar isso à nossa realidade agora, fica uma questão final daquelas inescapáveis, para quem está escutando refletir. Manda ver. Se não existem direitos naturais, como ele argumenta tão bem, e toda a ética é baseada em poder, até que ponto as nossas grandes lutas modernas por direitos não estão só trocando o verniz de antigas relações de domínio? Uau! Seriam as nossas declarações de direitos humanos não uma vitória do progresso, mas a mais refinada mistificação da história, criada justamente para manter o rebanho dócil e achando que está seguro. Fica a faísca aí para cada um investigar por conta própria.